eu decidi ler Sartre com Ricoeur e ver se isso proporcionava um ganho. Então, a tese tem esse tripé, né? O meu estudo foi feito com esse tripé: Sartre, Ricoeur e Kundera. Mas o que acabou se produzindo no final foi uma diferença de ênfase. Espero que agora, entrando propriamente na exposição do percurso argumentativo, fique claro, fiquem claras quais são essas ênfases, né? Porque o título da tese ficou como O Desejo de Viver Belas Histórias. Se a gente parte daquele famoso slogan, daquele famoso adágio sartreano, de que a existência precede a essência, né? E na compreensão de má-fé da existência humana, entende-se que a essência precede a existência, Sartre tipifica de maneira mínima quais são os tipos de projetos humanos possíveis, aqueles que reconhecem a precedência da existência sobre a essência e aqueles que escamoteiam esse reconhecimento na má-fé, na má compreensão, na compreensão que foge da angústia, etc. Porém, fica de fora, no meu entendimento, um outro tipo de subjetividade, um outro tipo de projeto, um outro tipo de personalidade, se a gente quiser, que é aquele tipo de projeto, de personalidade, que presume que a essência não está dada, mas ela pode ser realizada no tempo, né? O que eu quero dizer com isso? Nem todos os paradigmas, como diz o professor Fábio Capelletti de Castro, lá da PUC de Porto Alegre, nem todos os paradigmas da má-fé presumem a precedência da essência. É perfeitamente possível imaginar casos em que a má-fé implique na ideia de que a essência vai chegar, né? Que a vida é uma jornada na direção da essência, e eu cheguei lá, eu tenho meu título de doutorado, eu cheguei numa condição X, Y, Z, e agora eu me realizei. Bem, é um pouco mais sofisticado, né, para compreender isso. O que você presume aqui? Presume algo parecido com o que o Ricoeur vai chamar de identidade narrativa. Quando eu percebi isso, eu percebi o seguinte: bem, se eu ler Ricoeur com Sartre dessa maneira, eu vou pegar toda a riqueza que as análises de tempo e narrativa, de si mesmo como um outro, oferecem, e jogar embaixo desse toldo da má-fé, né? Seja qual for a forma da narração, seja uma narração... seja qual for a forma que assumir a narração de si, ela sempre vai ficar devendo, para essa perspectiva existencialista, o reconhecimento desse vazio insuperável que as concepções existencialistas têm, especialmente a de Sartre, e sem a qual elas não funcionam, né? Ricoeur sempre ficou um pouco horrorizado, né, com a filosofia sartreana, na qual uma negação começa a partir de si mesma, né? O para si, o existente humano, é uma coisa que começa negando, começa com uma negação, né? Isso parece um pouco estranho. Então eu fiz o contrário, né? Eu decidi ler Sartre com Ricoeur. Então, cabia fazer, na primeira parte da tese, uma averiguação do que era interessante ainda em Sartre, o que poderia nos fazer, que poderia nos ser, digamos assim, útil, que partes da ontologia fenomenológica continuariam interessantes, depois de uma varredura do pensamento de Sartre com as premissas de Ricoeur, e que partes não ficariam interessantes. Uma que eu acho que foi automaticamente excluída pelo altíssimo caráter problemático é o que eu decidi chamar de ideal de autenticidade, né, da filosofia sartreana, né? A filosofia de Sartre opera nesse horizonte, um horizonte que muitos autores têm identificado, que é o horizonte da despersonalização, né? A gente encontra vários indícios para isso na obra de Sartre, em especial, acho que um dos momentos mais emblemáticos disso são as últimas palavras daquele livro meio romanceado, meio autobiográfico, As Palavras. Ali ele termina a narração da própria história, da história da própria infância, dizendo que ele é apenas mais um indivíduo que, como qualquer outro indivíduo, poderia estar no lugar de qualquer outro indivíduo, e outro indivíduo no lugar dele. Ele lança a mão de uma atmosfera de substituibilidade
época, como se os indivíduos fossem intercambiáveis, né, como se todas essas qualidades, estados e ações que remetem a um ego, como ele vai dizer lá na transcendência do ego, fossem coisas que possam ser e devam ser deixadas de lado, né? O próprio professor Noeli vem produzindo há alguns anos, que eu me lembro pelo menos até desde 2012, uma linha de interpretação um pouco provável, mas muito interessante, que eu incorporei na tese, que é a de um Sartre que pode ser lido como um místico, né? A própria narrativa de A Náusea mostraria uma experiência mística, só que sem Deus, né? Uma mística do nada. Tudo se passaria como se o gênio maligno fosse real, como diz o finado professor Gerd Bornheim, né? Em A Náusea, né? Todas as ordens de sentido desaparecem e você tem aquela espécie de êxtase horrível, né? E a própria presença de menções aos místicos no texto de A Náusea seria uma indicação assim, de que Sartre está muito bem informado sobre a tradição mística e se posiciona dentro dela com relação a certos temas, né? Então, há uma série de elementos que mostram como esse ideal da autenticidade aponta para uma despersonalização que é muito pouco ou nada interessante, né? Tanto do ponto de vista da discussão da identidade pessoal, né? A questão identitária se resolve negativamente em Sartre, né? A identidade, o ser, não se realiza jamais, né? É um trabalho sísifo fazer-se, né? Para usar a imagem do Camus. Então, eu peguei alguns elementos que mostram esse caráter um pouco paradoxal da autenticidade, e isso aí com a seguinte pergunta: será que a má-fé continua funcionando sem a autenticidade? Será que essa rica e viva espécie de sociologia fenomenológica, microscópica que Sartre faz através das análises das condutas, da moça que flerta, do garçom que exagera nos trejeitos, da pessoa que emula uma tristeza, será que tudo isso continua valendo se isso não pode dar lugar a uma existência autêntica? Porque tudo me fazia crer que sim, que a pertinência das análises de Sartre, fenomenológicas, de Sartre, sobre as condutas de má-fé, elas deveriam permanecer plausíveis, informativas, a despeito que a gente destituísse, assim, esse ideal de autenticidade despersonalizante de seu lugar. Então, eu precisava ver como, né? Como eu faço isso, né? Então, eu não queria jogar fora a má-fé, né? Faz muito tempo, né? Como eu estou apresentando isso no contexto da minha trajetória acadêmica, o conceito de má-fé sempre me pareceu muito poderosamente explicativo, porque lá na minha graduação, quando eu li pela primeira vez a Genealogia da Moral do Nietzsche, um dos traços que mais me chamou a atenção no conceito de ressentimento, do qual Nietzsche lança a mão, sobre o qual a psicanalista Maria Rita Kell tem um excelente livro. Um dos traços que mais me chamou a atenção é esse caráter de engano de si que o ressentimento precisa ter, né? Ora, esse engano de si é qualquer coisa como essa atmosfera suscitada pelo fenômeno da má-fé. Então, eu encerro assim uma primeira parte, que preciso mencionar também, apresentou, né, a primeira parte do meu trabalho é intitulada Os Caminhos da Liberdade, né? Eu tentei apresentar as obras de Sartre até ali 1943, até a publicação do Ser e o Nada, na esteira de uma apresentação de sua trajetória intelectual. Então, eu gastei mais ou menos 100 páginas para mostrar como esse Tratado das Paixões, que é o Ser e o Nada, surge no contexto do desenvolvimento de uma obra e de uma trajetória intelectual de um indivíduo chamado Jean-Paul Sartre. Muito bem, eu termino essa primeira parte dizendo assim: a má-fé deve ser importante, a psicanálise existencial que nos oportuniza um reconhecimento da nossa má-fé deve permanecer importante, e mais do que isso, há vestígios, né? Há indícios de uma compatibilidade da psicanálise existencial com a hermenêutica narrativista já em O Ser e o Nada. Felizmente, a gente hoje dispõe do recurso de busca por termos em textos digitais. Então, a única versão digital que está disponível, razoável, assim, na internet do Ser e o Nada é em espanhol.
Então, eu ia lá, buscava, toda desconfigurada, não serve para citar, buscava a expressão história, porque ocorre 4 ou 5 vezes durante o Serionada a expressão história de cada um. Sartre diz mais de uma vez que a psicanálise existencial investiga a escolha original de alguém, com a qual esse alguém frequentemente não está familiarizado, através do exame da história de cada um. Aí eu pensei, é aqui que está o encaixe. Ou, para usar a expressão rickeriana que eu usei no texto, é aqui que eu faço o enxerto. Né? É aqui que eu vou fazer o enxerto de Riquer em Sartre, o enxerto da hermenêutica rickeriana na fenomenologia de Sartre. Então, antes de chegar no próprio Riquer, eu reconstruo um pouco do debate do qual ele parece estar consciente, né, informado. Então, eu faço um pequeno item sobre Hannah Arendt, um pequeno item sobre McIntyre e Taylor, né? Que a Arendt, simplesmente, segundo Riquer, merece o crédito por ter aberto essa perspectiva na qual, né, finalmente se percebe que responder perguntas que começam com quem envolve a narração de histórias, né? E o McIntyre e o Taylor são autores que lançam mão da ideia de identidade narrativa, mas também não tematizam a própria prática da narração de um modo filosófico, né? Que acho que a gente pode dizer com alguma tranquilidade, né? Do modo filosófico, tal como é feito em Tempo e Narrativa, talvez de forma que nunca mais foi feito, né? Comparativamente, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas eu acho que a gente pode, né? Talvez Tempo e Narrativa seja a maior obra filosófica sobre a narração até hoje, né? Top 3, pelo menos. Na minha opinião, tá? É a maior e acabou sendo o texto ao qual eu mais fiz recurso, porque, evidentemente, se eu vou entrar nesse debate sobre subjetividade, a minha porta de entrada deveria ser o si mesmo como um outro. Mas, por um desses acasos, né, eu simplesmente não conseguia parar de mexer de maneira completamente não ordenada no texto de Tempo e Narrativa, e dessa maneira um pouco selvagem, eu ia lendo, comparando aquelas considerações finais lá do Riquer sobre identidade narrativa com os capítulos de Si Mesmo como um Outro e tal. E aí eu compus a maior parte, o miolo dessa segunda parte, com algumas torções, né, das coisas que eu ia precisar no fim do trabalho. Né? A primeira torção que eu acho que eu faço é colocar as discussões de Tempo e Narrativa e o Si Mesmo como um Outro na perspectiva de uma tese que aparece num texto menor, que é aquele Vida, uma narrativa em busca de um narrador. Né? Tem eu acho que é de 1989, 88, ele é anterior ao Si Mesmo como Outro e posterior ao Tempo e Narrativa. Ele está nesse intervalo. Eu não lembro agora com exatidão em que ano ele foi publicado. Mas nesse texto, ele se aproxima mais de alguns autores, como um que eu não li, mas que fiquei muito interessado em ler depois da minha banca, né, por sugestão do professor Moratala, William Sharp. Né? Eu acho que ali em Vida, uma narrativa em busca de um narrador, Riquer está mais próximo da perspectiva na qual a vida já se dá em enredo. Né? Me corrijam depois aqui no nosso espaço de conversa se eu estiver errado, mas eu acho que ainda há, em Tempo e Narrativa, uma separação muito clara nos setores das mímeses, né? Na pré-figuração, na configuração e na refiguração. Na pré-figuração, a vivência ela ainda é vivida, segundo Riquer, na chave do diverso, que é sintetizado na configuração, no que ele chama de mimesis 2. Me parece que nesse texto, que sai depois do Tempo e Narrativa e antes de Si Mesmo como Outro, Riquer está mais simpático à ideia de que a vida já é uma história em busca de narração. Que a vida já é vivida, se não com o excesso de sentido que a colocação em enredo faz com as vivências, pelo menos com um nível básico, mínimo, assim, de enredo. Certo? Em último caso, eu penso que
Ricoeur nos ajuda a rebater as colocações daquele alter ego sartriano de A Náusea, que diz assim, a vida não é narrativa porque, por exemplo, a gente não experimenta começos, né? Muito bem, perfeito, né? Talvez a gente não experimente em estrito senso começos por não saber exatamente qual vai ser o desfecho. Isso é admissível. Mas se a gente pega o Ricoeur desse texto intermediário, a gente não experimenta o começo exatamente no momento do começo, mas a gente tem frequentemente e de maneira bastante cotidiana uma experiência parecida com aquilo que a psicanálise vai chamar, me perdoe minha pronúncia do alemão aqui, de Nachtraglichkeit, né? Que é o disparamento de um evento anterior, ele passa a ser concebido como começo, na ocorrência de um segundo evento que produz essa unidade mínima de enredo. Eu acho que esse Ricoeur do Vida, uma narrativa em busca de narrador, nos aproxima de uma ideia de que a vida já se dá em enredo, né? Eu quero explorar mais tem um artigo no Prelo aí para sair. Eu fiz um artigo, não foi nenhum dos que eu enviei, né, porque ele ainda está no Prelo, não foi nenhum dos que eu enviei para o professor Vanderlei, mas tem um indivíduo que escreveu um artigo em 2017, chamado Ben Holt, que ele aproxima Heidegger e Wolfgang Iser, o cara lá da estética da recepção, para sugerir o seguinte, olha, o Dasein, o que Heidegger chama de Dasein, ele é a mesma coisa que o ponto de vista errante, o ponto de vista viajante, descrito pelo Wolfgang Iser. A vida já é lida enquanto vivida. Para que a vida possa ser narrada, ela precisa ser vivida por um sujeito que é curioso, né? O Ricoeur lá no final, de Si Mesmo como Outro, ele vai dizer a gente é narrador, personagem, a gente é autor, mas ele não fala que a gente é leitor, né? Então eu intensifiquei esse aspecto, né, nessa apropriação do Ricoeur, né? Mas é uma torção muito leve. Eu acho que ela não chega a ser uma heresia, né, dentro do espírito da letra ricoeuriana. Eu só intensifiquei esse aspecto. A vida já é vivida como narrativa. Também fiz 2 outros enxertos no Ricoeur. Então, se a gente vai aproximar a hermenêutica narrativista da psicanálise existencial, antes de fazer essa aproximação, eu adicionei 2 coisas no Ricoeur, que primeiro, eu exploro em um item da tese um autor que o próprio Ricoeur menciona, que ele e a professora Alexandra Tedesco me oportunizaram conhecer, que é o Reinhard Koselleck, o teórico da história. Koselleck tem um par de noções, que é o par de noções que ele vai chamar de transcendentais da consciência histórica, né, da compreensão histórica, que é horizonte de expectativa e espaço de experiência. Ricoeur faz o recurso ao Koselleck em 2 momentos, mas o que me interessa aqui nesse momento da exposição é que ele usa horizonte de expectativa num sentido muito aproximado. Em Si Mesmo como Outro, ele diz que o horizonte de expectativa é algo muito próximo daquilo que Sartre chamava de projeto existencial. Né? Sartre chama de projeto existencial esse estar lançado em expectativas que estão no nosso horizonte. Eu pensei, muito interessante. Por que isso foi muito interessante para mim? Porque há um livro de um historiador francês chamado François Hartog, que é um desdobramento das teses de Koselleck. O livro se chama Regimes de Historicidade, né? E se o Koselleck identifica que o tempo histórico era organizado de uma forma no período pré-moderno, e no período moderno é organizado de outra forma, o Hartog diz, e a gente tem que enfatizar que o nosso momento, pós-89, ele ainda tem uma terceira forma. Tudo se passa com Hartog, acompanhando o Koselleck, como se o período pré-moderno fosse passadista, e a história fosse mestra da vida, como se o período moderno fosse futurista, e o progresso informa muito mais do que a tradição, e o nosso período seria presentista, ou seja, o horizonte de expectativa de ação histórica se afastou muito, o nosso espaço de experiência se encolheu, e a gente vive num presente que nunca passa. Né? O Hartog está muito próximo do Ricoeur de Memória, História e Esquecimento, preocupado com as comemorações, os excessos de memória, os excessos de esquecimento,
né? Ele aparece, inclusive, mencionado, não nessa obra, mas ele aparece mencionado no Memória, História e Esquecimento. Nesse momento da tese, em que eu estou incrementando a hermenêutica narrativista, por que isso me pareceu interessante? Muito bem, as categorias dos historiadores que eu mencionei, elas valem para tipificar grandes momentos históricos. Mas será que elas não valem também para tipificar estilos de experiência histórica individual? Em outras palavras, como diria Milan Kundera, será que se a gente não colocasse eletrodos nas cabeças das pessoas, a gente não poderia descobrir quanto tempo cada pessoa dedica ao passado, ao presente e ao futuro, e teríamos com isso 3 tipos humanos? Então eu criei uma caminha, assim, com os teóricos da história, para ligar com a ponta lá no fim, que vai ser, né, com algumas ideias do Kundera, e também porque eu achava, me pareceu no momento, acho ainda, que o Hartog permite que a gente acomode argumentos antinarrativistas, como os de Galen Strawson. Galen Strawson publica uma bomba, né, em 2004, chamada Against Narrativity, um texto curto, no qual ele fala bastante de si mesmo e acusa autores como Ricoeur, McIntyre, Charles Taylor de estarem falando de si mesmos, né, porque nem todo mundo se narra, nem todo mundo tem uma personalidade diacrônica, algumas pessoas são episódicas, algumas pessoas não se compreendem como tendo histórias, e ele chega a dizer mesmo que essa compreensão narrativista da vida, ela é falso que ela seja universal e ela é frequentemente perniciosa. Ele chega a dizer que autores como Ricoeur, McIntyre e Charles Taylor estão excluindo do conjunto da humanidade aquelas pessoas que não se narram, que não querem, que não podem, como Aristóteles excluía os destituídos de certas faculdades mentais. Bem, daí eu pensei, é perfeitamente plausível que exista esse tipo de personalidade episódica, que não tem interesse, não tem capacidade, que de alguma forma está desinteressada ou não tem acesso a esse expediente do poder narrar, né, tão caro ao homem capaz riqueriano. E isso se explica porque há personalidades presentistas. Algumas pessoas são futuristas, né? Algumas pessoas são passadistas, algumas pessoas são presentistas, e as presentistas são as episódios. Então eu criei eu botei o Hartog a marcar o Galen Strawson, né? Só que depois eu vou tentar expor, eu vou fazer um outro uso disso, né? Então, essa foi a minha ideia. Eu desligo a autenticidade sartreana para não transformar toda a prática de narração de si em fuga de angústia, má fé, qualquer coisa assim, né? Que pode ter sido muito charmoso lá nos anos 40 e tal, mas, né, as pessoas precisam viver e elas frequentemente se compreendem historicamente. Então, desligando a autenticidade, eu não perco o potencial de análise social da má-fé, sob a qual incide a psicanálise existencial na sua investigação, né, de um projeto humano, e eu ganho tecido, eu ganho trama, eu ganho intriga, eu ganho enredo, eu ganho o próprio ambiente de investigação da psicanálise existencial, né? Então, me pareceu que, para usar uma expressão do Ricoeur, que o rebento frágil desse meu enxerto era uma noção. E essa noção era a noção de desejo de viver histórias. Por enquanto, o meu conceito estava assim. Elas ainda não eram necessariamente belas, mas havia um desejo de viver histórias. Havia, pelo menos, a possibilidade de identificar que algumas pessoas vivem como se já tivessem essência e outras vivem como se fosse possível obtê-la. E essas pessoas, né, são, por exemplo, as self-made people, né, tão comuns, né, essa figura sociológica moderna tão comum, né. Um parêntese aqui. O livro da psicanalista Maria Rita Kell, O Bovarismo Brasileiro, ele sai em algum momento de 2018, e eu penso assim, eu não vou me dedicar a uma leitura meramente prazerosa, porque eu estou escrevendo a tese, deixa eu focar na minha bibliografia. Nesse livro, quando trabalha o conceito de bovarismo, a Maria Rita Kell simplesmente fala textualmente de vidas, estilos de vida, baseados, né, nessa ideia de percorrer uma jornada e com isso realizar-se. Ela estava falando, né, eu deixei ele, não, eu leio depois. Quando eu termino a tese e leio aquilo, não é possível, né? Muito bem.
Então, eu tinha, voltando ao argumento, eu tinha, então, um construto teórico e eu precisava aplicar ele em alguma coisa. A primeira coisa que me ocorreu, eu vou analisar uma trajetória, né? Então, eu volto à análise da trajetória, né, do percurso existencial, da trajetória intelectual e social do Sartre, que eu tinha começado na primeira parte. Então, aí foi um momento de petulância, né? O que eu vou fazer? Eu vou ler todas as biografias eu vou reler todas as biografias que eu já li sobre Sartre, Sartre e sua relação com Simone de Beauvoir, Sartre e sua relação com Camus, e vou detectar, né? Se dá para usar esse conceito de desejo de viver histórias com o Sartre. Eu confesso, né, diante dos meus pares acadêmicos aqui, que eu escolhi o objeto mais fácil possível para utilizar o meu conceito, porque lá nos diários de guerra, nos diários de uma guerra estranha, no dia 2 de dezembro de 1939, Sartre oferece uma reflexão belíssima sobre estar imbuído de ilusão biográfica. Ele vive desde a infância. É um tema que ele vai retomar lá em As Palavras, de 63, né? Mas ele fala sobre como desde a infância ele vive voltado para um tipo de imagem de si mesmo, na qual ele será como aqueles homens que escreveram aqueles livros que o avô Schweitzer dava para ele ler quando ele era criança. Ele está completamente imbuído da ideia de que ele vai viver uma grande história. E no final dessa reflexão, aí ele me dá, né, para usar uma expressão de um famoso deputado, ele me dá o cartão e ele me dá a senha, né? Porque ele diz assim, ó, inclusive eu tinha a percepção de que eu tinha que ser alguém moralmente correto, porque se eu não fosse alguém moralmente correto, essa história não seria bela. Ele coloca a ética a serviço da estética e confessa que eu vivia imbuído de viver belas histórias. Então, esse é o começo da minha terceira parte. É a mais curta, né? Porque foi uma parte na qual eu decidi não apenas tematizar filosoficamente, digamos assim, a narração, eu decidi contar a história do Sartre, e eu decidi contá-la de modo fragmentado. Então, eu tento... essa parte inteira, ela é construída com uma convicção que eu só vou apresentar no final, né? E aqui eu faço uma espécie de meia-culpa. Eu sei que do ponto de vista acadêmico, né, quem tem orientandos diz assim, ó, pelo amor de Deus, já coloca o seu argumento, onde você quer chegar, já no começo. Eu confesso que eu quis criar um efeito de leitura, deixando mais para o final, né, o que eu queria dizer com aquela terceira parte. Eu não saí assim, ó, doando meu cartão e doando minha senha. Porque o que eu fiz? Eu peguei fragmentos, momentos em que eu tentava mostrar como, a despeito dos nossos pares, professores de filosofia, gostam de dizer, não é tão natural assim a continuidade entre a fase fenomenológica e a fase dialética, não é tão natural assim, não é tão harmoniosa assim a passagem de uma filosofia existencialista para uma filosofia política, de cariz marxista. Tentei mostrar como certas questões absolutamente não filosóficas estavam por trás da querela dele com Camus. E no final, eu optei por não entrar no texto de O Idiota da Família, né? Vocês sabem, ele tem 2.800 páginas, né? Mas eu optei por entrar na recepção disso. Porque Sartre, no final, né, depois de publicar essas milhares de páginas sobre Flaubert, ele diz assim, ó, mas esqueçam aquilo que eu escrevi, aquilo lá deve ser lido mais como um romance. Aí eu pensei, não. Uma biografia mal sucedida não produz automaticamente um romance, ela é apenas uma biografia que fracassou. Né? Se você quer dizer que seu empreendimento intelectual fracassou, ele não ganha automaticamente um outro estatuto, ainda mais um estatuto de uma esfera cultural ocidental que tem uns 4 séculos de consolidada tradição, né? Não é porque você declarou que você não gosta mais do resultado do seu intento intelectual que ele vai trocar de prateleira de maneira festiva, vai ser recebido assim, que legal, agora temos um novo grande romance da história do romance chamado Idiota da Família. Eu apresentei, repito, essa história de Sartre de maneira fragmentada, porque eu acho que Sartre, esse nome próprio, Jean-Paul Sartre, né, que nomeou um corpo próprio, que viveu de 1905 até 1980, ele é exatamente o tipo de caso desconcertante para o Ricoeur, no qual a ipseidade prevalece sobre a mesmidade,
de modo que torna difícil a identificação do personagem. O exemplo que Riquer utiliza é de ninguém menos do que do romancista preferido de Milan Kundera, Robert Musil, né? Robert Musil escreve O Homem Sem Qualidades, uma história de 1000 páginas sobre absolutamente nada, de um indivíduo que não tem uma convicção identificável, envolvido em histórias nas quais aparentemente não acontece nada, um romance denso de digressões, e Riquer se pergunta, o que é isso? O que é esse caso desconcertante da identidade pessoal? Entre agosto e início de agosto e fim de novembro de 2019, eu praticamente, assim, o argumento da tese estava pronto e eu disse, eu vou ler O Homem Sem Qualidades, sobre o qual Riquer e Kundera tanto falam, e vou ver o que tem lá, que eles gostam tanto. O resultado é que, um apaixonado por Milan Kundera como eu é obrigado a dizer que aquele só pode ser o romance preferido, de uma vida inteira. Se você gosta de Milan Kundera, leia Robert Musil. Tá tudo ali, dá para entender porque Kundera não tem a menor vergonha de dizer que é um imitador compulsivo de Robert Musil. Então, voltando, Sartre seria um caso no qual a ipseidade prevalece sobre a mesmidade. O que isso significa? Significa que as expectativas, a gente pode ler melhor a história de Sartre se a gente procurar as expectativas que se frustram, as promessas que não se cumprem, os projetos que ele abandona, etc, etc, etc. Fugindo daquela ideia maquinteriana de unidade narrativa da vida, a gente percebe em Sartre a árvore das possibilidades abandonadas, formando uma espécie de unidade na dispersão, que sem o conceito de ipseidade, a gente fica com dificuldade. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a biografia sobre Sartre, mas chega um momento que todos os biógrafos têm uma dificuldade imensa, que é de explicar a passagem ali mais gradual desse Sartre, de 47 a 50, do existencialismo para o marxismo, e de ter que explicar o período no qual ele acaba, digamos assim, sendo muito pouco ou nada crítico com o stalinismo soviético, de 52 a 56. Essas biografias, esses são os momentos, para usar a palavra de Riquer, em que elas entram em constrangimento, É um caso desconcertante, Há períodos da vida de Sartre que são desconcertantes, que parecem não encaixar direito com outros. Então, esse desejo de configurar a história de Sartre como uma grande jornada, ele sempre produz narrativas que enfrentam dificuldades incontornáveis. Então, eu cheguei a apresentar isso num evento do grupo Estudo Sartre, da Estadual Ceará, A apresentação foi feita na forma de podcast, vocês podem encontrar no Spotify isso. São 15 minutos nos quais eu apresento essa ideia de que se a existência precede a essência, eventualmente a ipseidade prevalece sobre a mesmidade. E essa é uma maneira de configurar narrativas que ajuda a gente a ler vidas como as de Sartre. Evidentemente, é muito mais... uma vida vivida, sei lá, no século XIX, ou numa cidade do interior, por alguém que viveu sempre da mesma forma, ela é mais capturável por um modelo narrativo tradicional. E outros tipos de vidas demandam ajustes na prevalência da ipseidade ou da mesmidade. Eu cheguei a afirmar em algum lugar, não me lembro agora em qual artigo, mas a tese também, que provavelmente ficará cada vez mais frequente, do ponto de vista social e histórico, que vidas se configurem na forma da prevalência da ipseidade sobre a mesmidade, por razões históricas, Mas aí eu já estaria entrando, e vou aproveitar para entrar, nos temas da quarta parte, que a terceira termina dizendo assim, desculpa, meu estimado Sartre, caminhei tanto tempo com você, mas eu não posso admitir que você chame uma biografia que fracassa de romance, porque também faz tanto tempo que eu leio você, ao mesmo tempo que eu leio um outro cara que fala exaustivamente da própria prática, que é o Milan Kundera. A quarta e última parte é estruturada em torno da obra e do pensamento de Milan Kundera sobre a própria obra e sobre a tradição romanesca. Nesse momento,
a primeira coisa que eu faço na tese eu poderia ter feito melhor, mas eu ainda tenho, deixa eu fazer uma conta, 82 dias para fazer isso, né? Eu ganhei 90 dias de prazo para fazer ajustes. Apresentar um elemento que afasta bastante. Se Kundera é muito próximo de Sartre na consideração de certos dramas existenciais, ele se aproxima mais de Ricoeur quando, para ele, é um pouco pueril compreender a subjetividade desamarrada da história. Se a gente tem uma espécie de interface entre a hermenêutica do si e a hermenêutica da consciência histórica, em Ricoeur, em Kundera, essas personalidades, essas subjetividades, os personagens de Kundera são absolutamente impensáveis fora das circunstâncias que os posicionam na história da política e etc. Kundera tem um conceito, é o conceito de paradoxos terminais da modernidade. Esse conceito parece, quando a gente lê o Kundera, parece que a gente está lendo um hermeneuta, porque ele está dizendo o seguinte: a história do romance mostra, e aqui eu vou usar por minha conta e risco os conceitos do Reinhard Koselleck, mostra as relações entre experiência e expectativa na história. Então vejam bem o que foi o romance de Cervantes até Diderot. Uma festa. O romance era uma festa, os personagens viviam num tempo em que a consciência da história da Geschichte alemã, né, da história enquanto processo na direção do progresso, esses romances acontecem fora disso. Os personagens, você não sabe bem em que ano eles estão, não sabe bem, às vezes não tem uma localização geográfica exata, porque o que importa é a aventura, não é nem tanto o caráter desses personagens, é a aventura, né? E em determinado momento, notório que começa um momento diferente da história do romance, né? Ali com Balzac, as ruas já adquirem nome, né? O romance por carta começa a vir com data, local, as coisas vêm sendo posicionadas, né? Às vezes até ficam abertas, né? Penso aqui nas Relações Perigosas, lá fica 1700 e bolinha, para dizer isso poderia ter acontecido em qualquer... Mas já tem data, já tem datação, a gente já está se posicionando aqui a vivência humana já está sendo colocada no tempo cósmico, né? Para usar uma expressão de Ricoeur. E esse romance posicionado, localizado na experiência historializada, né? Tem um momento de apogeu ali com Flaubert, que é a descoberta do mundo da subjetividade, né? do infinito particular, para usar o título do disco da Marisa Monte, né? Todo mundo tem o seu infinito particular a partir de Flaubert. Só que isso dura pouquíssimo. O Kundera tem uma frase muito bonita, que eu vou dizer assim, ó, o Joseph K., ou o Agrimensor, o Agrimensor chegando lá no cenário do romance, do Kafka, é ninguém menos do que Don Quixote chegando num mundo no qual a aventura já não é mais possível. E aí a importância do Kafka para o Kundera é imensa. O Kafka é uma espécie de profeta de um mundo no qual o agir se tornou impossível. Do que a gente está falando aqui? Do que eu chamei antes de presentismo junto com Hartog. Que François Hartog tem dito, de maneira muito parecida com o Ricoeur de A Memória, História e Esquecimento, é que o presentismo é o momento no qual o espaço de experiência do sujeito se encolheu a tal ponto que nada mais parece possível, não há mais horizonte para que lancemos nossas expectativas, para que lancemos os nossos ideais de projetos existenciais, né? A história do Ocidente chegou a um ponto de estrangulamento, e o Kundera disse, isso aqui já dá para ver em Kafka. Kafka, Musil, Hermann Broh, há uma pleiade de autores ali para vir no Kundera que são os autores que dão a ver, de maneira privilegiada, esses paradoxos terminais. Eu acho que os leitores de Ricoeur percebem a quase sobreposição dessas pressuposições de Kundera para o conceito de paradoxos terminais com aquilo que Ricoeur vai explorar nas Metamorfoses de Intriga. Praticamente quase se sobrepõe a análise, assim. Só que Ricoeur está pensando nos períodos do romance em termos da estruturação interna da narração.
Kundera parece estar apontando para uma dimensão mais sociológica, da incidência dos fatos históricos em seu peso insustentável ou na sua eventual insustentável leveza, de um ponto de vista mais social, mais histórico, né? Kundera não está tão preocupado quanto o Ricoeur com a dinâmica interna da narração, quando ele fala em paradoxos terminais. Ele está preocupado com elementos externos às narrativas de ficção, como, por exemplo, os autoritarismos e totalitarismos, que, segundo Kundera, tornam um romance impossível, né? Ele cita exemplos como, por exemplo, o realismo socialista. Ali foram produzidos muitos romances fora da história do romance, porque há uma incompatibilidade ontológica entre o romance e regimes autoritários. Em regimes autoritários, porque haveria, né, essa incompatibilidade ontológica, porque o regime autoritário impõe uma ontologia na qual as certezas e as convicções não dão espaço para ambiguidade, não dão espaço para incerteza, não deixam, para usar uma expressão de Gadamer, não deixam nada permanecer incerto, né? Os totalitarismos e autoritarismos precisam de certezas para poder vigir, né? E o romance precisa da sabedoria da incerteza. É curioso que o Jean Greisch, né, escreve um texto chamado, me perdoem a pronúncia do francês, La sagesse de la incertitude. E ele diz que essa expressão do Kundera, sabedoria da incerteza, que seria a sabedoria típica do romance, resume o espírito do legado de toda a obra de Ricoeur. Eu fiquei numa alegria imensa quando eu encontrei esse artigo. O cara está dizendo simplesmente que, uma fórmula do Kundera poderia se aplicar de maneira cobrir todo o território da produção da obra de Ricoeur, né? É um texto muito bom. Eu não sei se ele está traduzido em português, ele estava em francês quando eu li com alguma dificuldade. Então, essa última parte da tese, ela é a mais longa, são 130 páginas dedicadas à varredura, né? Foi observado durante a defesa que minha tese tem 1.061 notas de rodapé, que eu me defendo, né? Se eu colocasse as referências para fora do rodapé e jogasse para o texto, seriam apenas umas 600, né? Mas como eu fiz essa varredura da obra do Kundera, essa parte ficou mesmo extensa, porque daí o que me parecia pertinente fazer? Como eu disse, eu não queria perder o potencial explicativo do conceito sartreano de má-fé. Mas, para mostrar isso operando através do recurso à hermenêutica narrativista, eu meio que fragmentei esse universo da má-fé a ponto que ele se ampliou. As análises dos temas de Kundera, nesse momento, nesse último momento da tese, são mais uma substituição, né? Eu acho que vocês estão percebendo, eu vou traindo, despedaçando e traindo Sartre a cada nova parte da tese. Eu vou Sartre é o meu barco de Teseu, né? Eu vou trocando uma peça por outra, de outro autor. Então eu analiso os temas de Kundera. Eu não vou demorar nisso, né? Porque foram muitos os temas que eu decidi analisar, mas acho que alguns chamam mais atenção, né? Por exemplo, no tempo dos paradoxos terminais, no qual se passam os romances dele, né? Acho que os romances de Kundera se passam as narrativas, né? O tempo das narrativas, não a publicação das obras, entre os anos 60 e os anos 2000. Cobre um arco de 50 anos da nossa história recente. Aí. Vou jogar por cima. Esse arco é justamente o da passagem do que a gente poderia chamar de regime moderno para regime pós-moderno. Se a gente for confiar na provocação que faz o Hartog, de dizer que de 89 para cá a gente vive um outro regime de historicidade já consolidado, que vinha dando sinais já no tempo do século XX, na segunda metade do século XX, a obra do Kundera pega exatamente essa faixa. Eu observo uma coisa, veja como a obra de Ricoeur muda do final de Tempo e Narrativa para a Memória, História e Esquecimento. No final de Tempo e Narrativa, a última coisa que ele nos dá é o esboço de uma hermenêutica da consciência histórica. Para que pensemos menos com Hegel, menos com essas filosofias da história, que apontam na direção de utopias que drenam a força de iniciativa da ação humana, né? E que pensemos com Koselleck, Gadamer e Nietzsche, o futuro, o passado e o presente, a força viva do presente, a nossa
o nosso caráter de ser afetado pelo passado e a nossa capacidade de projetar expectativas. Muito bem, o Koselleck, as coisas que interessam do Koselleck para o Ricoeur, elas são três. O diagnóstico de que a modernidade é um novo tempo, que esse tempo é disponível para o fazer humano, como diz aquela célebre frase de Marx, né? Os homens fazem a história, não do modo que gostariam, em circunstâncias que não escolheram, etc., mas eles fazem. E a aceleração. Se a gente dá a razão para o Koselleck e para o Ricoeur, que faz recurso ao Koselleck, algumas coisas mudam no pós-89. E tanto a obra de Kundera quanto a obra de Ricoeur nos deixam observar isso. A única vez que ocorre a expressão hermenêutica da consciência histórica, em A Memória, História e Esquecimento, me corrijam se estiver errado, é num rodapé. Justamente quando ele vai começar a tratar, junto com Koselleck, mais uma vez, a condição histórica. Já tem uma ocorrência dessa expressão. E o homem capaz, a preocupação é se o homem capaz é capaz de lembrar de maneira alegre. É uma memória feliz. Na obra do Kundera, o que a gente vê? Os romances da primeira fase dele, digamos assim, são todos eles se passam na República Tcheca ocupada pelos russos. Ou seja, a época das filosofias da história para as quais Ricoeur pedia mais Koselleck, menos Hegel. Olha o que acontece com esses cenários. As pessoas se colocam voluntariamente a serviço de ideologias, e etc. E tal. Então, a gente ainda está no período... inclusive, cronologicamente, pensando do ponto de vista da publicação das obras, no período próximo a Tempo e Narrativa. A partir de 1988, Kundera lança um romance intitulado A Imortalidade. Em determinado momento do texto ele diz que deveria ser Insustentável Leveza do Ser. Então, no pequeníssimo universo de pesquisa sobre Kundera no Brasil, a gente chama de A Verdadeira Insustentável Leveza do Ser é a Imortalidade. Isso significa um universo de 3 pessoas, né? Mas, enfim, quase uma piada interna. O Kundera vai passar a explorar a complexidade da vida do indivíduo na sociedade moderna democrática. Sumiu aquele horizonte. Assim como em Ricoeur, a gente troca... Parece que Ricoeur monta uma arma muito poderosa, com uma lente, né, com Koselleck, com Gadamer e com Nietzsche, para mirar uma estrela que acabou de se apagar, né? Uma estrela que acaba de se dissipar, que é a das filosofias, da vigência de uma cultura marcada pela forte presença das filosofias da história. Então, assim como Hartog, Ricoeur passa a se preocupar com comemorações, identidades, etc. O Kundera chega a afirmar nessa obra de 88 que o tempo das ideologias acabou, que agora só resta a imagologia, né, que é a mesma para todas as aparentes ideologias. As ideologias seriam efeitos cênicos dos atores do mundo histórico, e só haveria uma espécie de imagologia por trás. A aceleração da história permanece, mas a disponibilidade da história parece fechada. Ela parece ainda mais estrangulada, como se aquilo que Kafka previu, a Kundera se pusesse a desdobrar a partir dos seus romances. Não é por acaso que alguns dos romances dele têm títulos que são conceitos, né? Em 95, ele publica, ou 93, posso estar confundindo, mas nos anos 90 ele publica também um intitulado A Lentidão, né? É um rápido libelo contra o culto da velocidade numa história que acelera, né? Então, esses temas são os temas que eu vou explorando no decorrer da 4ª parte. E o último tema que eu exploro com mais, assim, digamos, paixão, que eu acho que ele nos ajuda a perceber algumas vocações muito íntimas do romance, é o tema do riso. O riso comparece já nos títulos dos romances do Kundera. A Brincadeira, Risíveis Amores, O Livro do Riso e do Esquecimento, etc. O riso, se a gente lembrar que uma das grandes preocupações de Sartre era com a atmosfera de seriedade que vinha acompanhada nessa vida de má fé, né?
A vida de má fé é séria. A pessoa de má fé, ela vive imbuída de seriedade. E a alternativa de Sartre ainda é muito séria. É a autenticidade. É uma saída que compromete uma vida inteira, né? Você deve viver de maneira autêntica, e que, no meu entendimento, significa despersonalizada, né? Esse pequeno arco sartriano entre má fé e autenticidade, eu apresento nessa última parte na chave do que René Girard, né? E essa eu acho que é a última substituição e mais fatal, né, que eu faço na plataforma sartriana na qual eu via trabalhando. René Girard chama de mentira romântica, né? A saber, o que seria mentira romântica? Essa ideia é apresentada num livro chamado Mentira Romântica e Verdade Romanesca, e que diz assim, olha, todos os romances revelam a profunda estrutura do desejo humano, diz René Girard, exceto aqueles que falsificam essa estrutura. Os que apresentam essa estrutura profunda como se fosse uma questão de invenção e não de imitação. Você não inventa o seu desejo, você não inventa o seu projeto existencial, você não inventa. Você imita. Você projeta existencialmente a si mesmo em possibilidades em reação a outros modelos que você tem. Você não se inventa do nada, isso é uma mentira romântica. A verdade romanesca é o caráter triangular do desejo. Quando eu li o René Girard, eu pensei assim, aqui eu tenho um conceito de ipseidade triangular como a de Ricoeur, que admite a dialética da ipseidade com a alteridade e admite o recurso que Ricoeur faz à experimentação compreensiva, a partir da prática da leitura, por exemplo. Você pode... Alguns dizem que Ricoeur parece só ter em mente seres humanos que leem romances, né? Se é o caso, ou se não é, eu não sei. Mas que a leitura do romance possa oportunizar, inclusive, a descoberta de estruturas ontológicas, que é o que propõe Girard, isso se harmoniza muito mais com o espírito do pensamento de Ricoeur, no meu entendimento, do que as exigências heróicas da ipseidade sartriana, que, no caminho da sua purificação, aniquila o próprio ego, né? Então, qual é o resultado da descoberta dessa ipseidade triangular, na qual a gente percebe que está o tempo inteiro reagindo ao outro, fazendo recurso a instâncias da cultura, que a gente não está inventando nada? É o riso. Não é trágico descobrir que a gente é imitador, que vive num mundo que encolhe cada vez mais a possibilidade de ação e intervenção no mundo? Há que se ter, do ponto de vista cotidiano, uma saída permanente e frequente para essa sensação de mal-estar na pós-modernidade, que seria esse pequeno êxtase que é o riso, né? Então, o espírito do romance, eu falei muito pouco aqui sobre a quarta parte, eu desenvolvo, né? Eu falo sobre o tema da leveza, do peso, a crítica que Kundera tem ao kitsch, ao homo sentimentalis, etc. Eu vou deixar tudo isso para depois, para quando a gente for falar. Vou me encaminhar para um fechamento, dizendo que esse percurso termina com esse elogio do riso, e também com o seguinte balanço, né? Kundera termina por realizar tanto o intento, através da prática do romance, tanto o intento da hermenêutica da consciência histórica, ele parece atualizar a hermenêutica da consciência histórica de Ricoeur, oferecer um ambiente de investigação para a identidade narrativa do ponto de vista do interesse de uma psicanálise existencial que tenha se vestido e se imbuído da hermenêutica narrativista, né? Alguém poderia dizer, mas o que é... Por que eu faria recurso ao romance se os personagens não são reais? Bem, eu acho que aí entra justamente o fato da vocação íntima do romance ser a investigação de possibilidades humanas. O romance investiga possibilidades. E, né, Obrigado. Para ser fiel ao espírito do Robert Musil, por exemplo, né? Os humanos se definem por suas qualidades, é verdade, mas mesmo um homem sem qualidades tem possibilidades, né? É o título da famosa quarta parte de O Homem Sem Qualidades, né? Se existe senso de realidade, deve existir senso de possibilidade.
E a investigação dessas possibilidades, para as quais temos mais ou menos senso, é a própria tradição do romance. E o desejo de viver belas histórias encontra o seu acabamento em em uma ideia de Kundera, uma ideia de cariz quase filosófico, né? Que ele diz assim: é verdade, as pessoas querem fazer o bem, mas algumas não, né? Mas todas vivem sua vida conscientemente ou não, guiadas por um princípio estético. Ele vem coroar aquilo que Sartre já tinha confessado, né? Que é a presença de um desejo de viver belas histórias, né? O Kundera coroa isso como uma espécie de princípio. Então, a figura antropológica que surge no final do meu estudo é de um tipo. Evidentemente, nem todos os indivíduos humanos têm desejo de viver histórias, né? Evidentemente, nem todos os seres humanos reconhecem esse desejo quando o têm, mas que poderia ser um tipo, enfim, identificável de projeto existencial, né, que incrementaria muito a psicanálise existencial, tanto do ponto de vista da abertura de horizontes, né, há todo um paradigma de tipos humanos descortinado quando a gente faz recurso à hermenêutica existencial, do ponto de vista do método, porque você tem a tematização explícita da narração em Ricoeur, que não aparece em Sartre, né? Felizmente, em textos como que é literatura, Sartre, ao explicar a literatura engajada, fala mais sobre o engajamento do que sobre a literatura. Não é uma teoria sobre a narração. Então, Ricoeur dá isso que em Sartre a gente não encontra. E a obra romanesca de Kundera, altamente autoconsciente de sua própria posição na tradição romanesca, ela funciona como mapeamento do horizonte, no qual se dão, né, os horizontes de expectativas e espaço de experiência da nossa experiência atual, né? O mais recente romance de Kundera é de 2014, ou seja, ele pode ser, e é isso que eu tento fazer ele ser, um intérprete de um presente no qual, me repito, né? Eventualmente, cada vez mais, as nossas identidades permanecerão tendo a forma de histórias, mas talvez essas histórias assumam novas formas para as quais devemos estar preparados, né, para acomodar compreensivamente, e que Ricoeur nos ajuda a fazer essa acomodação, a saber, né, como coloquei no título de do capítulo do livro, né, lançado, né, que eu não pude estar aqui no lançamento que a Cláudia fez, né, eventualmente a nossa vida assumirá uma feição de coleção de contos, coleção de episódios, coleção de belas histórias, né, e que possam ser, enfim, engraçadas. A epígrafe da minha tese é aquela célebre, aqueles versos do Samuel Beckett, né? Tenta, fracassa, tenta de novo, fracassa outra vez, não importa, fracassa melhor, né? Eu acho que a arte do romance, nesse sentido, ela, como qualquer outro empreendimento, filosófico, biográfico, ele é uma investigação da singularidade humana, que vai fracassar porque a singularidade é inesgotável. Mas o romance é a forma discursiva que fracassa melhor nessa direção.